E aí, meus irmãos, boa tarde, graça e paz. Hoje a gente está tendo aí mais uma oportunidade de gravar outro vídeo, agora com a cabeça um pouquinho mais organizada. Se vocês forem ver os primeiros vídeos do canal aí, eu tô parecendo um doido, mas não parecendo um doido porque eu estou doido, mas parecendo um doido porque eu pude entender que naquele momento Deus queria que eu agisse daquela forma. Tinha toda uma necessidade de interagir com as coisas daquela forma. E hoje eu estava meio confuso, né? Sem saber direito qual seria o tema do vídeo. E o tema do vídeo vai ser família espiritual. Espero que você goste do conteúdo, porque eu tive a oportunidade de bater um papo com uma pessoa agora antes de começar a gravar o vídeo e a conversa com ela fez muito sentido, então eu espero que faça sentido para você também. Meu nome é Maico Bahia, eu tenho 31 anos, sou pai do Israel, esposo da Ingrid, e é com muita alegria que eu falo com vocês, que nós já temos 15 anos de relacionamento, e agora, depois de ter passado por um processo longo no qual Deus vinha tratando a gente para poder aprender algumas coisas sobre humildade, colaboração e tantas outras coisas mais, para que a nossa família pudesse de fato ser edificada e caminhar numa linha reta para o desenvolvimento do que é uma família. Eu tive essa necessidade de falar sobre esse tema, família espiritual, devido ao fato da grande insistência nas pessoas me perguntarem de qual igreja eu sou. Bom, já deve ter aproximadamente 1 ano e meio que eu não congrego, embora eu tenha muitos amigos da igreja que frequentam, né, a igreja, o templo, né, vamos deixar assim. E para quem não sabe, que está chegando no canal agora, eu me caracterizo como cristão evangélico. Não sei se na totalidade do que essa palavra significa para a maioria das pessoas, mas eu creio na salvação através do caminho de Cristo Jesus, que foi o caminho que o Senhor abriu para que nós chegássemos até o Criador, o Pai. Então, independente da sua crença, eu estou hoje tendo a oportunidade de conversar, acredito eu, que com pessoas que confessam várias crenças diferentes. E se você tiver a mente aberta e puder continuar nessa conversa, você vai notar que eu não tenho nenhuma intenção de te fazer mudar de crença, e sim de compartilhar com você a minha percepção a respeito disso. Então, em algum momento, provavelmente, eu talvez sente para conversar com pessoas de outra religião, e talvez eu grave isso ou não, como já tive várias outras conversas que não foram gravadas, e todas as pessoas percebem, não é difícil, de que eu respeito bastante qualquer outra religião. E tentando desfrutar de uma linguagem não prosélita. Quem não sabe exatamente o que é proselitismo, proselitismo basicamente é uma forma de se expressar, uma forma de linguagem em que a pessoa defende a verdade, que a verdade dela é a única que interessa. Bom, eu espero conseguir deixar claro para você que a minha intenção não tem nenhuma... que eu não tenho nenhuma intenção de dizer para você que eu sou o dono da verdade. Na verdade, o que eu creio é exatamente o oposto. Eu creio que a verdade ela não é um bem a ser possuído. Eu creio que a verdade ela é um ser vivo e que ela fala por si mesma. E algumas das pessoas que interagem com independentes religiões, independente de qual religião você seja, em algum momento você vai ter um encontro com a verdade. Então isso pode caminhar dentro da religião evangélica, dentro do hinduísmo, dentro do candomblecismo, dentro do espiritismo kardecista, do catolicismo, enfim. Então eu creio que todos nós temos uma percepção da verdade, um encontro sutil com a verdade,
e que em algum momento, por sintomas da própria humanidade, né, por assim dizer, o egoísmo, a arrogância e todas essas coisas, nós tendemos a crer que nós encontramos e somos os possuidores da verdade. Então acabamos perdendo o contato com a verdade e perdendo a capacidade de ver a verdade. Porque no momento em que nós cremos que nós possamos, de alguma maneira, possuir a verdade, a gente acaba se perdendo dela. Porque por mais que de repente ela funcione muito bem para você, quando você começa a se esforçar para compartilhar essa verdade, você não entendendo exatamente o que a verdade é, você se desconecta do amor. Então você acaba indo conversar com as pessoas com uma certa agressividade, porque essa sensação de posse da verdade, ela acaba fazendo você despertar uma necessidade de proteger a verdade. Só que a verdade, ela não tem como ser protegida. A verdade, ela não precisa de proteção. Porque a verdade, ela existe independente de você. Ela não depende de você para ser evidenciada e para ser experimentada. Na verdade, você é uma parte dela. Você é uma parte da verdade. Então, quando você vai se comunicar com uma pessoa e falar da verdade, automaticamente, quando você abre a boca para comunicar a verdade, instantaneamente você já contamina a verdade. Porque você não dá conta de interagir com a verdade com pureza. Porque a gente não vive uma realidade pura. Nossa realidade, ela é contaminada. Então, embora esse papo pareça um pouco confuso, eu vou tentar simplificar isso dizendo o seguinte: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus ele diz que ele é o caminho para a verdade. Então, quando Jesus se manifesta aos homens dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a própria vida, ele está mostrando para nós, ou dizendo para nós, que ninguém consegue chegar à verdade sem ele. Sem ele, o quê? Jesus, ele é o próprio caminho. Então, se você não seguir os caminhos de Cristo, você não vai conseguir encontrar a própria verdade. Isso quem disse foi ele. Obviamente que eu, como cristão, confesso, eu preciso seguir pelo caminho de Cristo para que eu tenha um encontro com a verdade da qual Cristo está falando. A menos que eu interaja com isso, eu não tenho como entender do que ele está falando. Basicamente é o seguinte: aqui a gente consegue ver essas árvores. Quando eu olho para lá, certo? A gente olha para lá, consegue ver essas árvores. Só que para eu poder conseguir ver aquelas árvores, eu preciso me virar para poder ver as árvores. Falando disso espiritualmente, enquanto eu estou aqui de frente para essa câmera, de frente para você enquanto falo, é provável que eu não consiga ver essas árvores, porque o meu ponto de vista está comprometido. A minha visão, embora a minha periférica consiga ver aqui as minhas mãos, quando eu estou olhando para frente eu não consigo ver elas. Então essas árvores, elas estão atrás de mim. Quando você vai falar de espiritualidade, você não consegue entender o que o outro está falando até você se permitir considerar o que o outro está falando como verdade. Então, eu viro de costas para vocês, ou fico aqui do ladinho, eu consigo ver as árvores que vocês estão tentando me mostrar. Numa conversa, se você acredita que é o dono da verdade, você não dá conta de experimentar a verdade do outro. E muitas das vezes, o que acaba nos impedindo de experimentar a verdade do outro é o próprio medo de perder a nossa própria verdade. Só que se você não é o dono da verdade, você não precisa ter medo de perder a verdade, porque a verdade, ela é alheia a você.
Então, o relacionamento com Cristo, ele nos faz perceber Cristo como a própria representação da verdade. Cristo é uma entidade da qual você faz parte dele. Não é Cristo que pertence a você, você pertence a ele. Então, se você pertence a ele, automaticamente ele é independente de você. Então, você experimentou Cristo a partir de uma configuração de fatores das quais você não teve domínio. Talvez Deus tenha enviado uma pessoa para conversar com você, ou talvez você tenha ido num lugar do qual estavam falando dele, e aí você acabou tendo um encontro com ele, mas esse encontro não é suficiente para você crer ou ter a percepção de que você já sabe tudo sobre ele. Então, quando você começa a criar convicções a respeito de Cristo, você está indo no sentido oposto a Cristo. Porque dentro de um relacionamento existe uma construção. Então Deus não se relaciona com você da mesma maneira como você se relaciona com o outro. E nem da mesma maneira como ele se relaciona com outra pessoa. Porque Cristo, ele se relaciona conosco como sendo pessoas únicas. Cada um com as suas próprias verdades internas. Cada um com as suas próprias percepções, com as suas próprias sensações. Então, se eu não puder me libertar do medo que me aprisiona dentro de um determinado ambiente espiritual e virar um pouquinho, sair do meu posicionamento é esse, eu estou aqui, meus pés estão firmes e esse é o meu lugar. Se eu não puder me flexibilizar um pouquinho para poder no mínimo virar, mesmo que eu não saia do meu lugar, mas pelo menos me virar, para poder olhar o que você está tentando me mostrar, eu não dou conta de interagir num relacionamento sadio. Eu estou o tempo inteiro discutindo com você, tentando convencer você de que você está errado. E esse tipo de relacionamento ele não funciona muito bem. Então, em alguns momentos, você vai ter que romper alguns dos seus relacionamentos por Cristo. Por quê? Muitas das vezes, pelo fato de você ser uma pessoa espiritualizada, alguma das pessoas com quem você se relaciona vão colocar você no lugar de Deus. E você compreendendo quando isso começou a acontecer, você vai precisar romper esse relacionamento. E às vezes esse rompimento vai ser um pouco doloroso, porque você gosta desse relacionamento, ou a pessoa gosta de você, e ela tende a dizer que você não conhece Cristo pelo fato de estar causando dor nela. Só que a menos que você tenha uma convicção do teu relacionamento com Cristo, que foi realmente construída por Cristo em você, a sua fé vai ficar esmorecida. Você vai entrar numa crise existencial e não vai saber o que é certo e o que é errado durante um tempo, e vai precisar do auxílio de Jesus, do auxílio de Cristo, para poder trazer para você uma nova percepção do que aquilo realmente foi. Porque você não vai entender por que aquilo te doeu tanto, a menos que Cristo diga para você, olha, isso doeu por isso, isso e isso. Então eu tenho a necessidade de falar sobre isso, porque muitos de nós não vão conseguir interagir com uma outra família espiritual. Por quê? Se você é cristão evangélico, enquanto você não amadurece espiritualmente, enquanto você não nasce de Cristo e deixa de ser uma criança espiritual, você não dá conta de interagir com outras pessoas de outras religiões. Por quê? Você tende a ser agressivo todas as vezes que a sua fé for abalada. Então, basicamente, se você estiver conversando com uma pessoa que confessa uma fé diferente de você e ela diz que você está errado, instantaneamente você tende a despertar uma grande agressividade. E isso é óbvio que é fruto de uma convicção fraca. Por quê? Se você tem uma convicção forte, uma palavra contrária ao que você acredita, ela não tem que abalar a tua fé. E se ela não abala a sua fé, o seu estado de espírito não precisa mudar. Você não precisa deixar de ser calmo para ser agressivo pelo fato de uma pessoa não concordar com você. Eu,
particularmente, eu ainda estou passando pelo processo. Aqui passa muitos helicópteros, aí às vezes o som fica um pouco comprometido. Se eu tenho convicção do que eu estou falando a partir de uma experiência real, sólida, uma experiência consolidada, e não porque eu li num livro o que eu preciso fazer, então eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas sem vivência e sem experimentação daquele conhecimento, o que acaba acontecendo é que todas as vezes que eu entro num determinado embate sobre aquilo, eu não consigo criar conexões para poder me manter em paz no momento daquela conversa. Então todas as vezes que eu sou confrontado, eu acabo perdendo a paz. Então, qual é a necessidade da família espiritual nessa conversa? A família espiritual, ela é aquela família que te ama dentro desse confronto. Por quê? Enquanto você ainda não entendeu todas essas coisas, você tende a ter um comportamento hostil. E se você não tiver um ambiente de acolhimento e amor, independente do teu estado, você não consegue entender de fato o que o amor é, o que o respeito é, o que são os limites, o que são a disciplina, o que são as ordens. Então você acaba se tornando uma pessoa pobre de espírito pelo fato de não conseguir compreender conceitos básicos que te fazem ser um ser humano. Então a gente acaba vivendo um caos, porque as pessoas, independente delas terem muitas posses, muitas riquezas, e às vezes ter até um certo ensino de qualidade, pago muitas das vezes, esse ensino de qualidade quase sempre é pago, ela ainda assim é uma pessoa que não se caracteriza como um bom ser humano. É o tipo de pessoa que não valoriza as pessoas, não valoriza os relacionamentos, é uma pessoa que tende a usar todo mundo e não tem nenhum respeito pelo mundo espiritual e pela ordem extrafísica, né? Pela ordem sobrenatural, por não ter tido um contato profundo com a vida verdadeira. Então, quando a gente vai falar de família espiritual, nem sempre eu vou estar falando de uma igreja, ou de um centro espírita, ou de um terreiro de candomblé, ou de uma casa de umbanda, depende da maneira como você se relaciona aí com a sua religião, mas sim de uma família, na qual você consegue ter um ambiente espiritual sadio. É óbvio que depois de gerações de degradação espiritual do ser humano, a gente não consegue mais entender a nossa família verdadeira, onde tem pai, uma mãe, um irmão, como a sua família verdadeira. Porque temos muitos conflitos dos nossos familiares, né? Às vezes as nossas mães são meio possessivas, os nossos pais são autoritários demais, os nossos irmãos têm um relacionamento de afeto que muitas das vezes é confundido com um relacionamento invejoso. Então, por uma confusão no ensino da espiritualidade, a gente acaba não conseguindo entender a importância que a nossa família verdadeira tem para o nosso desenvolvimento espiritual. Isso acaba gerando uma confusão na nossa mente, porque a gente acaba se relacionando com uma instituição religiosa como se ela fosse a nossa família. E aí você acaba abandonando a sua família de verdade, respeitando muito o seu babalorixá, o seu padre, o seu guia, ou o seu pastor, mais do que você respeita o seu pai, que é o seu progenitor, que é a pessoa que te trouxe do mundo físico para o mundo, te trouxe do mundo espiritual para o mundo físico. Então, o seu mentor espiritual, de fato, ele é o seu pai. Só que muitas das vezes o seu pai também se perdeu nessa caminhada, e aí, pelo fato dele ter se perdido nessa caminhada, você vai ter que experimentar um determinado rompimento espiritual com ele para se tratar. Então Deus vai precisar tratar você para que em algum momento você possa de fato voltar ao seu pai
e quem sabe ganhar o seu pai para que ele possa voltar às origens dele e se reencontrar, porque ele vem caminhando perdido. Muitas das vezes se entregou a caprichos, a luxúria, a bebedices e prostituição, e por conta de estar perdido dentro dele mesmo, ele não consegue entregar para você o que você mereceria de afeto, de amor, de carinho, porque ele se desconectou da fonte. Então, talvez para que ele se encontre, você precise se encontrar. E aí você começa a entender que a sua responsabilidade não é ficar cobrando a responsabilidade alheia, como quem é o dono da verdade. O fato de você ter descoberto a verdade, ele só entrega para você a responsabilidade de ser o portador da verdade. Porque você sendo o portador da verdade, você tem que se comportar de uma determinada forma e, através das suas ações, mostrar para as pessoas o caminho. Porque fora isso, você não vai conseguir. Jesus, muito mais do que um pregador do Evangelho, ele encarnou o caminho. Ele era o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está querendo dizer que ele se transformou no caminho para mostrar para as outras pessoas como fazer o que tem que ser feito. Então, tem pouca importância o quanto você conhece da Bíblia, o quanto você conhece dos caminhos da sua religião, independente de qual ela seja, se você não for capaz de se transformar nisso que você confessa. Se o seu caminho for confuso, se você não for uma pessoa de verdade, que caminha com a verdade, que anda com a verdade, mas não como um possuidor dela, mas como uma pessoa que é submisso à verdade, que experimenta a verdade, que se alimenta da verdade, que vive a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basicamente, o que isso expressa é que quando você tem um encontro com a verdade, você não consegue se transformar na verdade sem um relacionamento com ela. Um pouco mais na frente, depois de Jesus dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele diz que eu sou o pão da vida. Aquele que não comer da minha carne, do meu sangue, não terá parte comigo. Com outras palavras, ele diz isso. Por quê? Aquele que beber da minha carne e do meu sangue. O que essas palavras significam? Você precisa ter dele em você. Não é que você vai sair por aí cortando o braço dos outros fazendo canibalismo. O simbolismo da religião evangélica, ele nos doutrina a fazer o consumo do pão, de um pão sem fermento, e do vinho, que tem uma representação do pão ser a carne de Cristo e do vinho ser o sangue de Cristo. E a gente simboliza que estamos comendo, de fato, a carne e o sangue, mas na verdade a carne e o sangue de Cristo é o símbolo também. Na verdade a gente está experimentando o símbolo do símbolo, porque Jesus ele entregou a própria carne e o próprio sangue dele para que nós pudéssemos entender o que de fato significa ser o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não mudou. Ele sabia quem ele era, e ele estava conectado com uma verdade superior de forma tão profunda que ele foi capaz de se entregar à morte na cruz para poder mostrar para nós como é que nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Ele morreu por toda a humanidade, mas nós temos a necessidade de morrer um pelos outros. Quem sabe o que Deus é capaz de fazer em nós? Talvez você seja um grande líder de uma congregação e tenha 1.000 ou 10.000 membros a sua congregação, mas você não dá conta de morrer por essas 10.000 pessoas. Mas talvez você morreria pelo seu próprio filho. Talvez você morreria pela sua esposa. Talvez você morreria pelo seu pai, pela sua mãe.
E isso significa família espiritual. O quanto você é capaz de morrer por alguém. Como assim morrer por alguém? Quanto mais você abre mão da sua própria vida por uma pessoa, mais você morre por ela. Por quê? Se um bandido vem, mete uma pistola na sua cabeça, ele chega aqui e tenta te tomar o celular. Você, numa reação instintiva, profunda, acaba reagindo ao assalto. Isso significa que você acredita que o seu celular vale mais do que a sua própria vida. Então imagina que no meio de uma discussão a sua esposa ou seu marido pegue o seu celular e determine que naquela discussão fique determinado que vocês estavam muito exaltados e que no momento de raiva um pegou o celular do outro e tacou na parede, tacou no chão, e aquilo é experimentado como uma reação agressiva. E aí isso pode ser o estopim para uma agressão física de fato. Mas você se identifica com esse celular num nível tão profundo que a quebra desse celular é experimentada por você como uma agressão inadmissível. E você sente dor. A sua alma sofre. Então você tende a confrontar o outro com ainda mais agressividade, porque você se identificava com aquele celular. A quebra daquele celular, ela representou a morte para sua alma. Então você reage à morte imediatamente. Você tem uma reação tão explosiva que acaba agredindo o outro. Que acaba ignorando que aquilo pode representar um risco real de vida para você. Porque você começa a interagir com uma ilusão de que aquilo é inadmissível, que você não pode suportar algo assim. Sendo que você pode imediatamente, dependendo do seu saldo bancário, comprar outro telefone. E isso não ter representação nenhuma para você. Então, Jesus, ele entregou o próprio corpo. Ele morreu, ele foi chicoteado, ele foi humilhado. E o estado de espírito dele não mudou. Ah, mas você também está querendo se comparar com Jesus, né, Michael? E você pega pesado. Olha quem foi Jesus e olha quem nós somos. Ele se dizia ser o próprio Filho de Deus. Sim, ele provou isso com as ações dele. Você conseguiria fazer o que ele fez? Você conseguiria entregar o seu corpo por pecadores, né? Porque nós entendemos que nós somos falhos. Você conseguiria entregar o seu corpo para uma pessoa que não merece? Você conseguiria fazer o que ele fez? Jesus é a meta. Nós precisamos ser como ele foi. E é óbvio que nós não crescemos dentro desse ensino de uma hora para outra, mas nitidamente você vai conhecer pessoas que a partir de um encontro com Cristo elas mudaram o seu modo de viver radicalmente. E você vai ver isso em várias pessoas, não é um fenômeno incomum. Então, eu vejo uma grande necessidade das instituições de ensino religioso, que é como eu observo as igrejas, aonde a gente se encontra para cultuar a Deus e para poder ensinar a palavra de Deus. Mas aquilo, não, na minha concepção, não é muito mais do que um ambiente no qual você se organiza para falar de Deus. Um ambiente no qual você se organiza para cultuar a Deus e para invocar o nome dele. Mas se isso entra na tua cabeça e você não consegue entender que Deus é muito mais do que um prédio, você tende a ter um distúrbio, porque não faz sentido você tirar o chapéu, como eu vejo muita gente fazendo culturalmente, em simbolismo de respeito a Deus, por estar num ambiente que representa Deus, por assim dizer, e quando você sai daquele ambiente, você põe o chapéu de novo. Porque você não conseguiu entender que Deus ele vai com você e ele está com você em todos os lugares. Então, o que determina o teu modo de se vestir é um ambiente que você se encontra porque Deus está ali. Então você vai precisar começar a experimentar. Ao invés de colocar o chapéu de novo quando sai da igreja, você começar a caminhar sem o chapéu o tempo inteiro, porque Deus ele não deixa de caminhar com você. Por que você saiu do templo de adoração? Aí você criou um problema na minha cabeça, Michael, porque eu acreditava que Deus ele se manifestava de uma forma ainda mais sobrenatural num ambiente religioso. De fato, isso acontece pelo fato de ter várias pessoas unidas num único propósito,
Então, dentro de um ambiente religioso, nós tendemos a estar organizados num lugar que é totalmente voltado para aquele exercício de função. Assim como você aprende muito melhor dentro de uma sala de aula do que em casa. Embora algumas pessoas sejam autodidatas e consigam aprender muito bem mesmo em casa. No geral, a maior parte das pessoas elas conseguem aprender melhor num ambiente coletivo em que todas as pessoas estão querendo a mesma coisa. Então, a sua família espiritual, ela é muito mais do que os membros da sua congregação. Os membros da sua congregação, eles fazem parte de algo muito maior. É como se Cristo fosse a junção de toda a existência. A pessoa que não faz parte da sua congregação e está no mundo, ela não é mais do que você e nem menos do que você. Não importa o quanto você acha que a sua igreja é mais empoderada do poder de Deus. Talvez a outra igreja que tem menos recurso e você acredite ter menos poder de Deus tenha mais do que você. Porque dentro do nosso domínio de consciência a gente não consegue entender o que Cristo é, a menos que ele se revele para nós. Então, dentro dessa conversa, você começa a notar que a família espiritual, casa, o teu relacionamento com teus pais, ele vai expressar exatamente a verdade do que Deus é, mas somente depois que você passar por um processo de santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a gente não tem condição de entender o que essas palavras significam enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Cristo. Então, eu estou falando tudo isso, algumas dessas palavras vão fazer sentido para você e outras não, e tudo bem. Eu não quero que você acredite que o que eu estou falando aqui é a verdade, mas eu espero que as palavras que eu estou dizendo tenham pelo menos alguns fragmentos da verdade para que você possa ter a sua própria experiência com Deus e possa receber a sua própria chave. Então, espero que eu tenha conseguido sintetizar alguma coisa para você, que você possa ter entendido alguma coisa do que eu disse aqui, porque às vezes o que eu digo não faz tanto sentido nem para mim mesmo. E logo mais na frente, depois de ter desenvolvido um pouco mais o que eu estou dizendo, é que vai fazer sentido. E espero que você goste, espero que você possa curtir, se fizer sentido para você, e compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que outras pessoas possam colaborar com o crescimento do canal e também terem o contato delas com esse pequeno fragmento da verdade que eu pude encontrar, tá bom? Fique com Deus, espero que você tenha uma excelente semana e que a sua vida esteja caminhando dentro de uma trilha evolutiva que faça você crescer e se tornar um ser humano cada vez melhor. Fique na paz de Jesus, um forte abraço e tchau!